Olá, tudo bem? Meu nome é João Bosco, sou professor de Física e vou apresentar agora exercícios resolvidos sobre corrente elétrica e resistores. Questão 1. Quando as extremidades do fio metálico indicado na figura são submetidas a uma diferença de potencial U, em que V de A igual a 20 volts e V de B igual a 50 volts, responda. A. Em que sentido se movem os elétrons livres? B. Qual o sentido convencional da corrente elétrica gerada? C. Qual o valor de U, que é igual a V de B menos V de A? Letra D. Qual a intensidade da corrente elétrica? Se a resistência RAB é igual a 50 ohms. Letra E, qual é a potência dissipada? E, finalmente, letra F, qual a energia em kWh dissipada em 5 minutos? Bom, está aqui o nosso condutor, ponto A e ponto B, então vamos ao item A. Antes disso, logicamente, vamos levantar os dados. Potencial no ponto A, 20 volts. Potencial no ponto B, 50 volts. Qual é o sentido real na letra A? Qual é o sentido convencional na letra B? Qual é a DDPU? Qual é a intensidade de corrente I? Qual é a potência? E qual é a energia em 5 minutos? Bom, na letra A, ora, V de B é maior que V de A, não é isso? V de A vale 20 e V de B 50. Logo, os elétrons livres se movem de onde? Do potencial menor para o potencial maior. Lembrando que elétron livre tem carga negativa e gosta de potencial mais alto possível. Ok? Então, letra A, de A para B. Item B. Qual é o sentido convencional? É o contrário das cargas negativas ou igual das positivas. Como aqui só tem carga negativa, o sentido convencional é de B para A. Letra C. Qual é a diferença potencial V de B menos V de A? V de B é 50, V de A 20, ou seja, a DDP 30 volts entre A e B. Letra C já foi, letra D de dado agora. D. Qual é a intensidade da corrente? Ora, agora é aplicar a lei de Ohm, R igual a U sobre I, DDP sobre a corrente elétrica. Reordenando, quem aí? A tensão sobre a resistência. A DDPU foi calculado no item C e vale 30 volts. E a resistência foi dada e vale 50. Dividir 30 por 50 é fácil. A dica é dobra os dois. Então ficou 30 vezes 2, 60. Dividido por 50 vezes 2, 100. E a divisão por 100 é muito fácil. É só pegar o 60 e puxar a vírgula dele 2 casas para a esquerda, que vai dar 0,6 amperes. Então, letra D, resposta, intensidade de corrente igual a 0,6 amperes. Letra E, qual é a potência? Lembrando que a potência é a DDP vezes a intensidade de corrente, que foram calculadas nos itens 6 e 10, então nós temos 30 vezes 0,6. Para multiplicar isso é muito fácil, é só lembrar que 30 é 3 vezes 10 e 0,6 é 6 dividido por 10. Cancela os 10 com 10, fica 3 vezes 6, ou seja, 18 watts. Letra E, a potência dá 18 watts. Finalmente, a energia para ΔT igual a 5 minutos. Ora, como eu quero trabalhar em kWh, nós temos que dividir por 60 esse tempo. Ok? Isso vai dar então 5 por 12, simplificando tudo, dividindo por 5 no numerador. No denominador nós encontramos que o intervalo do tempo é de 1/12 de hora. Aplicando na fórmula da energia, que é igual a potência vezes intervalo do tempo, nós temos 18 vezes 1/12. Isso aqui equivale a dividir 6 vezes 3 sobre 6 vezes 2. Cancela 6 com 6 e encontramos 3 meios, que é 1,5, né? Ou seja, a energia consumida é 1,5 watt-hora. Para passar para quilowatt, tem que fazer o quê? Dividir por 1000. Puxa a vírgula 3 casas para a esquerda, então dá esse valor aí, 0,0015 kWh. Questão 2. Em um condutor líquido, durante 10 minutos, cátions com a carga elétrica de 120 milicoulombs
passam uniformemente por uma seção transversal do condutor, enquanto ânions com carga de 60 mC passam uniformemente no sentido oposto. Qual a intensidade da corrente elétrica nesse condutor? Bom, os dados são esses, né? O intervalo de tempo 10 minutos, que corresponde a 10 vezes 60, 600 segundos. A quantidade de carga dos cátions no sentido é de 120 milicoulombs. E a quantidade de carga dos ânions no sentido contrário, menos 60 milicoulombs. E a grande pergunta, qual é a intensidade da corrente total? Bom, para a definição da intensidade de corrente, é a razão entre a quantidade de cargas sobre o intervalo de tempo. O módulo da quantidade de cargas, não é isso? E quem é o módulo da quantidade de cargas? É o módulo da quantidade de cargas positivas, que nesse caso aqui é 120 milicoulombs, mais o módulo da quantidade de cargas negativas, que será menos 60, né? Mas o módulo menos 60 ficará positivo. Em resumo, a intensidade de corrente será 120 mais 60 sobre 600, que vai dar 180 por 600. Aqui vamos simplificar, dividir por 10 no numerador e denominador, e encontramos 18 por 60, que é 18 por 6 vezes 10, não é isso? Simplificando aqui, dividindo por 3, encontramos 3 sobre 10, que vai dar 0,3 miliampere. Só que não tem essa resposta aqui, então vamos passar para microampere. Como é que eu passo para micro? Eu divido por 1000, melhor dizendo, eu multiplico por 1000, e vai dar 300 microampere, que é a letra D de dado. Questão 3. A figura ilustra fios de cobre. Determine o sentido e a intensidade da corrente I1 e I2. Então, I1 é a corrente que passa na parte desse fio aqui em cima. I2 também é a corrente que passa aqui à direita no fio de baixo. Bom, a primeira coisa que ia fazer é os dados. Quem é I1, quem é I2. Os dados já estão dados aqui na figura. Primeira coisa a fazer, então, é colocar nome nos nós. Então, aqui eu tenho um nó Y e o nó X. E também identificar as correntes. Então, I3 é de 20 ampere, I5 de 10 ampere, I4 de 8 ampere e 1 e 2 desconhecidos. Bom, então o que nós vamos fazer agora é usar o princípio da conservação de carga elétrica, ou seja, a carga não some nem aparece do nada. Ela se conserva, né? As intensidades das correntes que chegam e saem de um nó são iguais. Então, o que chega tem que ser igual ao que sai. Então, no nó X, então em X aqui em cima nós temos o quê? Chegando 10 de um lado, 8 do outro. Então, obrigatoriamente, só pode sair, porque não pode ficar represado. Então, se de 2 lugares estão chegando, só tem mais um local, esse local tem que ser de saída. Em resumo, I1 tem que ser igual a I4 mais I5. I4 vale 8 amperes e I5 vale 10. Então, nós temos que 1 é 8 mais 10, que dá 18 amperes. E, como acabamos de ver, tem que ser de saída. Chegam 8 mais 10, 18. I4 mais I5. E tem que sair I1, que é de 18 amperes. Vamos agora para outro nó. Nó Y. O que é que nós temos em nó Y? Ou no nó Y. Chegando 20 ampere, saindo 8 ampere. Então, obrigatoriamente, I2 também é de saída, né? Então, I2 tem que ser somado com I4 por ser de saída, que tem que ser igual aos 20 de entrada de I3. Em resumo, 20 é igual a I2 mais os 8 de I4. Troca o 8 de lado, ele fica subtraindo e encontramos que I2 é igual a 12 ampere e saindo de Y. Questão 4. O choque elétrico é uma sensação provocada pela passagem de corrente elétrica no corpo. As consequências de um choque vão desde um simples susto até a morte. A circulação de cargas elétricas depende da resistência do material. Para o corpo humano, essa resistência varia de 1000 ohms, quando a pele está molhada, até 100.000 ohms, quando a pele está seca. Uma pessoa descalça
lavando sua casa com água, molhou os pés e acidentalmente pisou em um fio desencapado, sofrendo a descarga elétrica em uma tensão de 120 volts, com a intensidade máxima de corrente elétrica que ela passou pelo corpo da pessoa. Bom, os dados estão aqui. A resistência mínima é de 1000 ohms quando está molhado, que é o caso deste problema. E o R máximo 100.000 quando a pele está seca. A diferença potencial é de 120 volts, a intensidade de corrente é o que se deseja. Primeira lei de Ohm, a resistência é igual a dDp sobre a intensidade de corrente. Nesse caso, vamos trabalhar com a resistência mínima porque está molhado o pé da pessoa. Então, a intensidade é de 120 por 1000, que vai dar 0,12 ampere, ou multiplicando por 1000, 120 miliampere. Resposta, letra B de bola. Questão 5. Um aquecedor doméstico tem potência nominal de 1000 watts e tensão nominal de 220 volts. Se este mesmo aquecedor for ligado em uma tomada de 110 volts efetivos, a potência do aparelho em watts será de... Bom, os dados são esses. A potência nominal, esse índice aqui, N, é de nominal, corresponde a 1000 watts. E a tensão nominal, 220 volts. Ou seja, esse aquecedor foi criado para trabalhar numa tensão de 220 volts, situação em que vai dissipar uma potência nominal de 1000 watts. Agora, se ele for colocado uma tensão diferente, a potência dissipada será outra. Ok? Qualquer equipamento, ele é fabricado para trabalhar numa tensão nominal e dissipando uma potência nominal. E é lógico, passando por ele uma corrente também nominal. Se você usar esse equipamento em uma tensão diferente da nominal, tanto as potências quanto correntes serão diferentes. Por exemplo, se você pegar uma lâmpada que foi construída para trabalhar em 220 volts e colocar 110, ela vai brilhar menos. Por quê? Porque a tensão nominal é 220 mais a tensão efetiva 110, ou seja, a lâmpada não vai dissipar a potência para a qual ela foi fabricada, vai dissipar uma potência menor e vai brilhar menos. Evidentemente, se for colocada numa tensão maior do que a tensão nominal, a lâmpada vai brilhar mais, mas em compensação o tempo de vida útil dela será menor. E se a tensão for muito grande ou muito além da tensão nominal do equipamento, ele queima rapidamente. Se você pegar uma lâmpada que foi fabricada para trabalhar com 6 volts e colocar 220, ela literalmente acende e queima. Por quê? Porque todo equipamento tem que trabalhar é criado para trabalhar numa tensão nominal. Se for acima ou abaixo, ele vai trabalhar menos, ou nem trabalhar, e até mesmo queimar. Bom, no nosso caso aqui, a tensão efetiva é 110. Qual será essa potência? Evidentemente, será uma potência menor que a nominal, já que a tensão é menor que a nominal. Bom, pela lei de Ohm, né, a resistência é igual a dDp, a tensão, sobre a intensidade da corrente. E isolando I, encontramos que a intensidade da corrente é a dDp sobre a resistência. A potência, quem é, gente? Tensão vezes corrente. Então, o que vamos fazer agora é substituir na forma da potência I por U sobre R. Ou seja, a potência passa a ser igual a U vezes U sobre R, que nada mais é do que U ao quadrado sobre R. Agora, colocando os valores nominais, nós temos que a potência nominal é 1000 e a tensão nominal 220. E isolando o R, nós temos que 220 ao quadrado sobre 1000. É isso? R vem para o numerador à esquerda e 1000 vai para o denominador à direita. Ou seja, a divisão resulta em 48,4 ohms como a resistência desse aquecedor. Ótimo. Agora vamos aplicar a mesma expressão para a tensão efetiva de 110 volts.
Nesse caso, nós vamos ter 110 ao quadrado sobre R, que é 48,4 ohms. Elevando ao quadrado dá 12.100, isso dividido por 48,4, que vai dar 250 watts. Percebam que uma queda da tensão pela metade resultou numa potência caindo de 4 vezes. Por quê? Porque a tensão está elevada ao quadrado. Então, uma queda de 2 vezes na tensão, 2 ao quadrado, 4. Produz uma queda de 4 vezes na potência. E a resposta vai ser, lógico, a letra A. Questão 6. Um aquecedor elétrico de imersão ligado a uma tomada de 110 volts eleva de 20 graus Celsius a 100 graus Celsius a temperatura de 660 gramas de água em 4 minutos. Supondo que a água só é aquecida por 80% da energia térmica produzida e sendo 1 caloria por grama Celsius o seu calor específico, calcule. Letra A. A potência do aquecedor. Use 1 caloria igual a 4,2 joules. Letra B. A corrente elétrica no aquecedor. Os dados então são esses. A DDP, 110 volts. A temperatura inicial da água, 20 graus Celsius. A temperatura final, 100 graus Celsius. Massa da água, 660 gramas. Intervalo de tempo de aquecimento, 4 minutos. 4 vezes 60 dá igual a 250 segundos. O calor usado para aquecer a água, 80% da energia produzida, ou seja, 0,8 vezes zero, que será o calor para aquecer a água. E é a energia produzida pelo aquecedor, ou seja, 20% foi perdido. O calor específico da água é 1 caloria por grama Celsius. E uma caloria é igual a 4,2 joules. Letra A, a potência. Letra B, a intensidade da corrente. Então, aqui já passando para joules, nós encontramos que o calor específico da água vai ser 1 caloria, uma caloria 4,2 joules, então fica sendo igual a 4,2 joules por grama Celsius. Aplicando aqui a equação fundamental da calorimetria, a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico, a variação de temperatura. E a energia dissipada lá no aquecedor elétrico é a potência dele vezes o intervalo de tempo. Só que a quantidade de calor para esquentar a água é 0,8 da energia dissipada. Assim nós temos que a massa, que é 660 vezes o calor específico, que é 4,2 joules por grama Celsius, multiplicado pela diferença de temperatura, que é de 100 menos 20, isso vai ser igual a quem? A 0,8 vezes a potência, que é o que eu quero calcular, vezes o intervalo de tempo, que é de 240 segundos. Ok? Assim, nós encontramos 660 vezes 4,2 vezes 80, que é igual a quem? 0,8 é 8 décimos vezes a potência vezes 240. E aqui nós podemos fazer uma simplificação, não é isso? Dividir por 8 e dividir por 10 aqui. Em resumo, ficamos com 660 vezes 4,2 vezes 10, que é igual a potência vezes 24. 4,2 vezes 10 é 42, que multiplica 660, e o 24 está multiplicando lá direito, passa para o lado esquerdo no denominador, dividindo. Ou seja, fazendo essa operação aqui, encontramos 1.155 watts. Letra B agora. Qual é a corrente? Vamos utilizar o fato de que a potência seja DDP vezes a intensidade de corrente. Então, 1.155 é igual a U, que é 110, cuidado, vezes I, que eu quero calcular.
Ou seja, vamos dividir 1.155 por 110, que vai dar igual a 10,5 ampere. Questão 7. O resistor de determinado chuveiro é um fio de nicromo de 2 metros de comprimento e 11 ohms de resistência, enrolado em forma de hélice cilíndrica. Faça uma estimativa do comprimento que deveria ter um fio de cobre de mesma área de seção transversal para se obter um resistor também de 11 ohms. Para isso, considere resistividade do nicromo igual a 1 vezes 10 a menos 6 ohmmetro e a resistividade do cobre 2 vezes 10 a menos 8 ohmmetro. Ok? Então, os dados são esses. O comprimento do nicromo, N vai ser nicromo, tá certo? 2 metros. A resistência do nicromo, 11 ohms. A área da seção transversal do nicromo é igual à do cobre, C é cobre. O comprimento do resistor de cobre desconhecido. A sua resistência também 11 ohms. A resistividade do nicromo e do cobre foram dadas. Muito bem. Então, aplicando a segunda lei de Ohm, a resistência é igual a quem? A resistividade vezes o comprimento sobre a área da seção transversal. Isso vale para o nicromo e vale também para o cobre. Agora, colocando a área pelo lado esquerdo da igualdade, ela está no denominador e vai multiplicando para o lado esquerdo, multiplicando a resistência. Isso também vale para o cobre. Agora, observemos que tanto a resistência quanto a área da seção transversal são iguais para o nicromo e para o cobre. Em resumo, a resistividade vezes o comprimento é igual, tá certo? O produto delas é igual para o nicromo e para o cobre. Ou seja, 1 vezes 10 a menos 6, que multiplica 2, vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 8, vezes o comprimento do fio de cobre. Simplifica o 2 com 2, passa o 10 a menos 8, que está multiplicando para o lado esquerdo, dividindo, colocando no denominador. Divisão de potências, repete a base, opera-se o expoente, 10 elevado a menos 6 mais 8, que vai dar 10 ao quadrado metros, ou seja, 100 metros. É evidentemente que é impossível fazer um resistor para resistente chuveiro com 100 metros enrolado. O chuveiro ficaria muito grande. Questão 8, a questão do Enem 2016. A utilização de placas de aquecimento solar como alternativa ao uso de energia elétrica representa um importante mecanismo de economia de recursos naturais. Um sistema de aquecimento solar com capacidade de geração de energia de 1 megajoule por dia, por metro quadrado de placa, foi instalado para aquecer a água de um chuveiro elétrico de potência 2 kW, utilizado durante meia hora por dia. A área mínima da placa solar deve ser de... Então, vamos lá calcular isso. Os dados são esses. A capacidade de obtenção de energia é de 1 megajoule por metro quadrado por dia. A potência do chuveiro, 2 kWh, ou 2 kW apenas. Só que quilo é 1000, né? Então nós temos 2 vezes 10 a terceira watt. O intervalo de tempo usado por dia é de meia hora, ok? E qual é a área mínima da placa solar? Observação importante, mega é 10 a sexta, então 1 megajoule é 10 a sexta joules. E uma hora tem 3.600 segundos. Então, por dia, vamos calcular isso por dia, tá certo? Então a captação é igual a quem, gente? É energia por área. E a potência é energia por tempo. Assim, multiplicando a área pela captação, isso vai dar energia. Multiplicando a potência pelo intervalo de tempo, vai dar energia. Em resumo, a área vezes a capacidade de captação de energia vai ser igual a potência vezes o intervalo de tempo. A área desconhecida, a captação é até aqui, 1 vezes 10 a sexta
ok? Que é igual a quem? A potência 2 vezes 10 à terceira, vezes o intervalo de tempo, que é de meia hora, vezes 3.600 segundos, né? Convertendo já para hora para segundos. Simplificando 2 com 0,5, né? Porque 2 vezes 0,5 vai dar 1, então simplifica. O A passa a ser igual a quem? 10 elevado a 3 menos 6, porque o 10 a sexta estava do lado esquerdo, ele vai passar para o lado direito, operando com 10 a terceira, só que trocando o sinal do expoente, né? Era mais 6, passou a ser menos 6. Em resumo, 10 elevado a 3 menos 6 vezes 3.600, que vai dar igual a 10 elevado a menos 3 vezes 3.600. Então, multiplicar uma potência com expoente negativo por um número é deslocar a vírgula desse número para a esquerda tantas casas por o expoente. Para a esquerda, não é isso? Tá? Em resumo, a área dá 3,6 metros quadrados. Resposta letra D. Questão 9, também do Enem 2016. Uma família adquiriu um televisor e, no manual do usuário, constavam as especificações técnicas como apresentado no quadro. Esse televisor permaneceu 30 dias em repouso, em stand-by. Considere que a eficiência entre a geração e a transmissão de eletricidade na usina é de 30%. Que quantidade de energia em joules foi produzida na usina para manter o televisor em stand-by? Bom, está aqui a tabela e os dados são esses. O intervalo de tempo de uso, 30 dias. A eficiência, 0,3. E quanto é que é a energia produzida na usina para deixar esse televisor em stand-by por 30 dias? Bom, o intervalo de tempo, certo? 30 dias vai ser 30 dias vezes 24 horas vezes uma hora que tem 3.600 segundos. No total, 2.592.000 segundos. Bom, a energia é igual a quem? Potência vezes intervalo de tempo. No caso, vamos calcular primeiro a energia consumida para deixar em stand-by. Em stand-by, tá certo? A potência de repouso, 1 watts. Então, vai ser 1 vezes o intervalo de tempo que está aqui embaixo, 2.592.000 segundos. Ou seja, 2,592 vezes 10 a sexta joules. Essa, tá certo? Energia corresponde a 2,592 megajoules. Essa é a energia consumida. Agora vamos calcular a energia efetivamente produzida para alimentar esse televisor em stand-by por 30 dias. Lembrando que apenas 30% que é produzido chegam efetivamente ao televisor. Então, nós encontramos que a energia produzida vezes o fator de perda, 0,3, é igual a 2,592, que é a energia efetivamente consumida. Passando 0,3 para o lado direito, nós encontramos essa divisão, cujo resultado vai ser igual a 8,64 megajoules, que corresponde à letra C de casa como resposta correta. Questão 10. O gráfico representa a intensidade da corrente elétrica I em função do tempo T em dois condutores, X e Y, sendo QX e QY as cargas elétricas que, durante os 4 primeiros segundos, passam, respectivamente, por uma seção transversal dos condutores X e Y. Qual a diferença entre QX e QY? Ora, os dados são esses. O intervalo de tempo considerado são 4 segundos. E quem é a diferença entre QX e QY? E é evidentemente com o restante dos gráficos dos dados incorporados aos gráficos, né? Bom, como aqui as correntes de X e de Y são variáveis, a única forma de calcular as cargas é usando a ideia de que a carga que passa pelo condutor é numericamente igual, esse N é de numericamente, a área de quem? Do gráfico, tá certo? Corrente vezes
tempo. Então, para o condutor X, nós temos que a área corresponde a desse triângulo aqui, retângulo de cor esverdeada. Então, a área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Para o caso desse triângulo aqui, a base é justamente o intervalo de tempo de 4 segundos e a altura é a intensidade de corrente de 2 amperes. Colocando esses valores, encontramos 4 vezes 2 dá 8, a metade, 4 coulombs. A mesma coisa agora para o condutor Y. Só que agora o triângulo tem uma altura menor, a base é a mesma, né? BY continua sendo 4, porém a altura, né, isso é um pouco menor que 2, mas observamos que a divisão aqui é de meio e meio, então meio, 1, 1,5 e 2. Então a corrente que passa pelo condutor Y é 1,5 ampere. Colocando esse valor multiplicado pela base, dá 4 vezes 1,5, 6, metade, 3 coulombs. Para encerrar, basta agora fazer a diferença. A carga de x menos a carga de y tem que ser igual a 4 menos 3, que vai dar igual a 1 coulomb, que corresponde à letra A como resposta correta. Com isso, ficamos por aqui. Bye, bye. Até a próxima.